Graça e paz, irmãos. Louvado seja o Senhor, né? Por estarmos na casa do Senhor, cultuando, que é o mais importante de tudo, né? Se todos compreendessem a grandeza do culto, ou de estar no culto, ou de cultuar, não somente na casa de Deus, mas com nossas vidas, o Evangelho nos dias de hoje seria outro. O mundo seria outro. Se os cristãos, ou aqueles que se titulam cristãos, adorassem o Senhor da forma que Ele expôs na sua palavra, em espírito e em verdade, tivesse prazer na lei do Senhor, esse mundo seria outro. Hoje eu estava de manhã, estava indo para Duartina, eu coloquei um louvor, e agora, quando o pastor abriu o culto, eu estava lembrando, veio à minha mente esse louvor, e uma palavra, uma estrofe que a mulher disse, chamou minha atenção. Ela disse assim, ela disse, Senhor, é bem verdade, a minha alma agora vive em um deserto. Já não está fluindo em mim aquele rio que falaste. Não posso ficar desse jeito. Isso não é bom para mim. Ou isso não é para mim. Me chamou a atenção, sabe por quê, irmãos? Porque é um louvor diferenciado. A preocupação da cantora é com a alma e não com o corpo. A preocupação maior dela é com a alma. Ela está preocupada com a alma. E quando o pastor disse louvores, aqui quando ele falou de alguns louvores, nós vemos que a maioria dos louvores que nós ouvimos nos dias de hoje, as pessoas estão preocupadas com o corpo, com o físico, com a saúde. As pessoas estão preocupadas com o si e não estão preocupadas com a alma. Eu era um homem que eu gostava muito de Anderson Freire. E hoje eu não suporto ouvi-lo. Vocês, irmãos, me perdoem. Eu não posso ouvi-lo. No começo do meu ministério eu gostava, eu cantava. Mas quando o evangelho entrou em mim, eu parei de ouvir. O hino é adoração. O louvor ele precisa nos levar até Deus. Trazer Deus até nós. De uma forma quebrantada, eu disse, Senhor, leva-me até o Senhor. Assim como o Senhor levou Elias. O Senhor não veio até eles, Ele levou Elias ao monte para adorá-lo. Ele levou Elias até ele. Elias estava desanimado da vida, Elias estava desgostoso, ele queria morrer. O Senhor veio, o alimentou com pão e água, palavra. E encheu do seu espírito e o levou para adorá-lo. Esse é o nosso Deus, irmão. Eu disse, Senhor, eu não sou nem digno de estar aqui. Eu disse, quem sou eu para estar aqui essa noite? Aí eu falo para os irmãos, eu estou me apoiando aqui porque eu não estou conseguindo ficar em pé. Quem sou eu para estar aqui, Senhor? Eu disse, me leva para te adorar, me leva para te exaltar, me leva em oração, em jejum, me leva até o Senhor. Porque eu preciso. A minha alma vive um deserto. Eu necessito desse Deus maravilhoso. É por isso que é prazer estar aqui. É maravilhoso estar aqui. A minha alma anseia por esse dia. Eu disse no trabalho, vocês disseram para mim, você não vai fazer um noturno, hora extra? Eu disse, hoje não, hoje tem culto, meus irmãos. Hoje é dia de culto. Eu fui na minha casa, tomei um banho, eu dei esse talento, dei um trato na chapa, sabe? Falei, hoje eu vou ficar legal para ir para o culto. Às vezes não é bonito, né? Mas isso dá Porque hoje é dia de culto, irmãos. E como é bom. E como é bom. Então, nós precisamos ir até o Senhor. Pedir para que o Senhor nos leve até Ele. Em adoração e oração. Com a nossa vida. Para que esse momento seja um momento especial, um momento maravilhoso. Tão desejado. Como o pastor citou, Davi dizia, alegrei-me quando dizia, vamos à casa do Senhor. O prazer estava no Senhor. O prazer está na lei do Senhor. Nós precisamos ser levados a isso. Nós precisamos chegar, se Deus nos permitir, a esse entendimento. Toda a igreja precisa. Porque o dia que nós chegarmos nesse entendimento, o louvor vai ser outro,
O culto será outro. As pessoas terão um prazer de estar na casa do Senhor. As pessoas terão um prazer. Eu disse assim, eu era assembleiano, irmãos. Ou eu ainda sou, não sei. Mas eu dizia assim, eu não sabia. Eu ia no culto 3 vezes por semana. E eu achava muito. Aí eu cheguei aqui, eu vi os irmãos cultuar. E vim no culto, vim na igreja a semana inteira. Eu disse assim, mas eu não era nem crente. Mas eu não era nem crente. E hoje o dia que não tem culto, é como se houvesse um vazio. Se não tiver nada na igreja, é como se fosse um vazio. Porque a gente deseja, a gente gosta de estar aqui. Mesmo tudo vindo do oposto. As pessoas às vezes falam para você assim, oh, mas você só vai para a igreja? A sua vida está na igreja? Uma vez perguntaram, você está morando na igreja agora? Eu falei, se o pastor permitir, eu fico lá. Eu mudo para lá, eu moro lá, eu vivo lá. Porque é prazer, é gostoso estar na casa do Senhor. É gostoso vir nos cultos, é gostoso vir no ensino, é gostoso estar na casa de Deus. Mesmo depois de um dia dificultoso, às vezes correndo, que a gente corre para lá, corre para cá. Mas é bom terminar aqui, eu sempre digo, é bom terminar aqui. Para sentir isso que nós sentimos essa noite, a glória de Deus. Eu disse, eu não sou digno. Não sou. Às vezes eu pergunto para o Senhor, por que o Senhor me chamou? Porque o Senhor me escolheu a mim. Por que o Senhor naquele dia disse para mim, vem, vai. E o Senhor me limpou. E fez com que eu desejasse estar com o Senhor. E fez com que eu desejasse fazer a tua obra. É algo que não sai de dentro de mim. Às vezes eu falo assim, ó, chega. Porque às vezes o pregador ele fala, chega. Chega. Não quero mais. Vou parar. Isso acontece. Somos seres humanos, temos fraquezas. Chega, mas não dá. Você não consegue, não depende de você. Não foi você. Ele disse assim, foi eu que escolhi a vós. Eu que vos chamei. Então depende de mim, eu falo, não vou pregar mais. Daqui 5 minutos eu estou falando de Jesus. Daqui 5 minutos eu estou pregando o evangelho. Isso está na mente, isso está no coração. Isso, graças a Deus por isso, então é algo que eu não posso me livrar, e não quero também. Apesar dos perrengues, das dificuldades, a gente vai. E às vezes a gente pergunta, Senhor, por que o Senhor me chamou? É para isso. Para ter prazer. Para o adorar, para louvar Ele. Essa é a vida do homem. Essa é a vida daquele que ama a Deus. Tem prazer nas coisas de Deus, na lei do Senhor. Mas eu creio, irmão, eu tenho fé que todos nós ainda chegaremos a esse entendimento. Todos nós ainda chegaremos ao pleno conhecimento. E hoje eu vim falar de algo simples. Eu peço que os irmãos rapidamente abram a vossa Bíblia no livro de Marcos, o capítulo de número 16. E o verso de número 15. Numa tradução mais simples, ele disse assim, todos encontraram? Ele disse, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Na minha tradução diz assim, e lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Isso foi uma ordem direta do Senhor. Isso foi uma ordenança do Senhor para a igreja, para o povo de Deus. Mas o evangelho, irmão, com o passar dos anos, ele foi totalmente transformado. A Bíblia diz assim, ó, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Aprove Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Mas o que tem sido tirado, ou o que já foi tirado,
é a pregação. Se tem algo que tem se dado pouca atenção, ou o mínimo de atenção possível, é pela pregação. É por isso que nós não vemos pessoas convertidas. É por isso que as pessoas não são transformadas. É por isso que as pessoas não têm prazer no Senhor, não têm prazer na lei do Senhor. Porque o Senhor ordenou e indagou e disse que seria dessa forma. Através da pregação. Através da eloquência. Através de ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Mas com o tempo isso foi transformado, isso foi mudado. Dr. Martin Lloyd Jones diz que meados do século XIX foi se tirando isso da igreja e foi acrescentando outras coisas. O quê? A cantoria. As pessoas começaram a cantar, dançar. Ou o entretenimento, como é dito nos dias de hoje. Foi se acrescentado isso, foi tirado o quê? A pregação. E foi se colocado entretenimento, maneiras ou modos do quê? De manter as pessoas, ou de distraírem as pessoas. E foi se tirado a pregação. Pode ver que tem muitos lugares que se canta, dança, canta, dá oportunidade, conta um testemunho, fala, canta, e cadê a palavra? Cadê a mensagem? E é se dado o mínimo tempo possível nas mensagens. Alguns pregadores dizem que nos Estados Unidos é dessa forma. Os sermões têm que ser curtos, pequenos, porque as pessoas não têm paciência. As pessoas não suportam mais ouvir. As pessoas não gostam de ouvir. E esse foi o grande problema, isso que transformou o Evangelho. Ou tirou o poder do Evangelho. Porque se Cristo disse que seria dessa forma, pregando, falando, que as pessoas seriam transformadas. E o diabo, que é arquiteto disso, ele fez o que? Ele tirou. Ele colocou outras coisas no lugar da pregação. Ele trouxe outros desejos para as pessoas no lugar da pregação. É por isso que nós vemos o Evangelho ou as igrejas da forma que estão. As pessoas não têm mais paciência. As pessoas não suportam mais ouvir a pregação. É por isso que muitas vezes nós não vemos conversões genuínas. As pessoas não conseguem, não aguentam ouvir a verdade, ouvir da palavra de Deus. A pregação ela tem deixado os púlpitos e dado lugar a artistas pirotécnicos. Quando a pessoa ele vem no púlpito, ele vem de uma forma para quê? Para chamar a sua atenção. Perdeu-se o poder da retórica. As pessoas não amam a retórica, não gostam. Eu disse aqui quarta-feira, uma pessoa me criticou porque disse: você repete muito. Eu disse: ela não conhece a retórica. Então se perdeu isso, então é dado lugar a artistas. Homem sobe em cima do púlpito com um sapato brilhante, com calça brilhante, terno. Eu vi um rapaz pregando com terno prata brilhante. É só ele que aparecia. Só tinha ele em cima do púlpito. Ele pulava, ele gritava. Porque se perdeu o poder da retórica. Foi tirado isso. Então, no pouco espaço de tempo que se tem para se pregar o Evangelho, é feito-se outras coisas. Uma forma de chamar a sua atenção. Uma forma de se aparecer mais do que Cristo. E o que aparece é o homem. O homem buscando uma forma de se aparecer. Então é dado lugar a shows pirotécnicos que querem somente aparecer e não expor a palavra de Deus. Mas por que não se expõe a palavra de Deus? Porque as pessoas não têm. As pessoas não suportam, elas não conseguem, elas não se mantêm. Elas não têm gosto em ouvir a palavra de Deus. Nós falamos essa noite de cultuar, então de ter prazer, de ter alegria de estar aqui, de levantar adoração, louvores a Deus. Aí depois vem o quê? O melhor, que é a palavra, comer da palavra. Jesus diz: eu sou o maná, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O quê? É alimento para a sua alma. É por isso que muitos estão mortos, porque não têm se alimentado do quê? Da palavra de Deus. Então não há exposição da palavra. As pessoas não conseguem, não suportam ficar sentado e ouvir a palavra, porque não desejam isso, não é dessa forma, não querem.
Então foi-se tirado isso com o tempo. E veja bem, e a maior preocupação de Jesus foi com o quê? Com a palavra. Com ensinar. Jesus, no período que ele teve nessa terra, ele se preocupou em ensinar. Ele não se preocupou com as outras coisas. A maior preocupação dele era em ensinar. E veja bem, apesar dos seus grandes feitos, e Jesus, ele executou grandes feitos. Milagres. Ele curou. Surdo ouviu. Cego viu. Paralítico andou. E ele fez tudo isso. Realmente ele fez. Mas isso não era prioridade. Isso não era a primazia da vinda de Jesus nessa terra. Apesar que nos dias de hoje as pessoas têm dado a prioridade a isso, a bens, a cura, a libertação. E alguns até dizem para você, mas espera aí, na Bíblia está marcado, está escrito, Jesus fez, né? Sim, ele fez, ele era Deus. Ele tinha que fazer isso, ele tinha que provar a sua deidade. Mas isso não era prioridade. Isso não é o que ele tinha de primordial. Curar, libertar, fazer coxo andar, cego ver, surdo ouvir, era algo secundário. Apesar do ser humano nos dias de hoje dar tanto valor a isso, era algo secundário. Não era a prioridade dele. A prioridade dele era ensinar. A prioridade era que você conhecesse a Deus, compreendesse a grandeza dos caminhos do Senhor. Se arrependesse, o Evangelho é voltado a isso. Arrependa-se dos seus pecados e crê em Jesus Cristo. Então a maior mensagem de Jesus foi essa, ensinar. Apesar dele ter feito a tempestade, a tempestade cessar, o mar se acalmar, mostrando o que? Todo o seu poder, porque ele tinha poder. Mas isso não era a prioridade, era algo secundário. A prioridade era o quê? Era ensinar. E por que as pessoas não são totalmente convertidas nos dias de hoje? Porque não se preocupam em aprender. Não se dedicam a aprender. E isso que é a dificuldade maior. Não tem paciência. Não tem preocupação quanto a isso. O ensino é algo secundário. Aquilo que Jesus tratou como algo primário ou de prioridade, as pessoas, os cristãos de hoje tratam como algo secundário. E eu já passei por isso, eu já ouvi isso, irmãos. A letra está te matando, me disseram. Você anda lendo muito, a Bíblia vai deixar você louco. Não! Ela vai tirar o comichão dos ouvidos e a cegueira espiritual. E é isso que ela tem feito. Então qual é a prioridade? É aprender. Qual é a prioridade? É ensinar. Jesus dedicou o seu ministério a ensinar. A prioridade de Jesus foi ensinar. Foi com que as pessoas o quê? Dessem ouvidos aos ensinamentos dele. Ele curou, ele libertou. Cego viu, paralítico andou. Leproso foi limpo, sim, mas era algo secundário. A prioridade dele era ensinar. Acerca do quê? Do reino dos céus. O caminho que se deve andar. Por quê? Porque com o tempo o homem se perdeu do caminho. E com o tempo o evangelho se perdeu. A pregação se perdeu, foi tirado. A retórica, o poder daquilo que Jesus tratou como prioridade, pregai ou fale.
Por onde você passar, por onde você ir, fale, pregue o evangelho. E é isso que as pessoas menos fazem. As pessoas se preocupam com tantas outras coisas. E a Bíblia diz assim, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então as pessoas não pregam. Porque não tem paciência de ouvir. Se não ouvir, como vai aprender? Se não ler, se não estudar, se não ouvir nos cursos de ensino, como vai aprender? E essa é a grande preocupação. Jesus reunia a multidão para quê? Para ensinar. Ele não reunia os seus discípulos ou a multidão para outra coisa, a não ser para ensinar. Nós vemos, Jesus faz um grande feito. Ele alimenta a multidão, cerca de 5.000 homens. Ele alimenta todos eles. E nós vemos que por um dado momento, no livro de João 6, versículo 15, nós vemos que as pessoas tentam, João 6,15, tentam arrebatá-lo, ou querem pegar ele, sabe por quê? Porque ele fez algo que era primordial para as pessoas, ele matou a fome daquelas pessoas. E as pessoas estavam com fome, então ele matou a fome, vamos ficar com ele, vamos tomar ele para nós, vamos o eleger, vamos dizer assim, eleger o nosso rei. Sabe por quê? Porque ele está alimentando nós. Então vamos manter ele aqui. Por quê? Porque ele estava sanando uma necessidade que as pessoas tinham, que era o que? A fome. Jesus fez um grande milagre. Matou a fome daquele povo. Aquele povo tentou pegá-lo. Para o quê? Para exaltar ele. Mas a Bíblia diz que ele saiu. Ele fugiu deles. Ele sumiu do meio deles e foi para o monte orar. Martin Lloyd Jones diz que Jesus levou isso como uma tentação, um pecado. Ou agiu como se fosse cometer um pecado. Se ele aceitasse isso, era um pecado para ele. Porque não era prioridade, ele não veio para isso. Ele não veio para isso. As pessoas viram ele, e ele tem poder para isso, para saciar a fome, sim. Mas isso não era prioridade, não era prioritário. A prioridade era ensinar acerca do reino dos céus. E por que nós vemos que isso é prioridade, irmãos? Porque no livro de Mateus, o capítulo 6, o verso de número 33, o Senhor diz assim: buscai assim. Buscai assim. Quer dizer, eu estou ensinando vocês de que forma faz. Então ele diz, buscai assim, em primeiro lugar. Vocês estão compreendendo? Buscai assim. Quer dizer, é assim que se faz. É dessa forma. Presta atenção no jeito que eu estou ensinando vocês. Jesus bem dizer, falta dizer isso para as pessoas. Buscai assim. Aí diz, em primeiro lugar, prioridade, o reino de Deus e a sua justiça. É prioridade, a vírgula. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Prioridade, buscai. Eu estou ensinando vocês de que forma se faz. É assim que se faz. Buscai, primeiro, o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas, tudo isso aí que nós vimos, que o homem hoje trata como primário, como primordial, Jesus tratou como secundário, algo que vem depois. Primeiro o reino dos céus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas são legítimas, mas não são primárias, e nem prioridade. São consequência, são feito, são resultado da primária. Tudo vem depois. Buscou o reino do céu, as outras coisas serão acrescentadas automaticamente. Aí fala, mas irmão, sim, mas as pessoas questionam muito acerca disso. Uma pessoa diz, mas quando eu dou prioridade ao reino do céu, quando eu busco Deus, aí só vem luta.
Aí você olha e fala, não, peraí, a promessa é o quê? As demais coisas serão acrescentadas. Por que as pessoas só veem a dificuldade? Por que as pessoas só veem, vamos dizer, o lado ruim da moeda? Porque elas priorizam outras coisas. Sabe por quê? Porque quando está bom, você nem lembra de Deus. Quando tudo está bom, Deus está me abençoando. Mas e o culto? Para depois. Está tudo indo bem, saúde, está tudo indo legal. Mas não é a prioridade. A prioridade é o reino. As outras coisas vos serão acrescentadas. Tudo é resultado da primeira. Quando nós aprendemos a dar prioridade ao reino dos céus, as outras coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus disse no livro de Mateus, o capítulo 22, o verso 21, quando indagaram ele acerca do quê? Indagaram Jesus acerca do imposto. Quando disseram a Jesus, tentando pegar Jesus, em algumas traduções ele é mais tranquilinho, né? Mas a tradução original ele xinga aqueles homens, porque estão testando ele. Ele fica bravo, porque estão testando ele, estão buscando uma maneira de pegar ele naquilo que ele domina, o conhecimento. E a preocupação dele é ensinar. E que eles falam, é lícito pagar o imposto? E Jesus é bem claro, ele disse, presta bem atenção, dá uma moeda aqui. Deram para ele. A cara de quem está aqui? É de César. Ele disse, então, dá para César o que é de César, e para Deus o que é de Deus. Ele se preocupou em ensinar, dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E as pessoas se preocupam, sabe com o quê? Em dar a César o que é de César. A maior preocupação das pessoas é essa. Dá a César o que é de César. A preocupação maior das pessoas é isso, infelizmente. E é difícil até de se falar. Dá a César o que é de César. E a maioria das pessoas preocupa-se em primeiro, dá a César. O que geralmente esquece é de dar a Deus o que é de Deus. Então qual é a minha maior preocupação? Em dar a César o que é de César. Mas o que é de Deus? Aquilo que é para ser primário, trata-se como secundário. E aquilo que é secundário, trata-se como primário. É inversão. O mundo está girando ao contrário. As pessoas estão tratando o evangelho o oposto do que o evangelho é. Mas por quê? Porque foi se tirado isso. As pessoas não têm desejo de ouvir, de aprender. É por isso que se diz, a igreja, ou os cristãos, ou os evangélicos de hoje, estão indo a passos largos para o inferno. Sabe por quê? Porque não tem conhecimento. Porque não trata o que é primário como primário, mas o que é primário como secundário. E aquilo que é secundário está como primário. É o oposto, é o inverso, é o contrário. As pessoas não têm prazer na lei do Senhor, em conhecer, em ler, em buscar ao Senhor. Então o Senhor pode fazer todas essas coisas que nós necessitamos. Mas isso não é primário. Eu preciso de saúde? Precisa. Eu preciso de um monte de coisa. Mas isso não é primário. Tem que entender. A prioridade é o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas automaticamente. A prioridade é o ensino e não os milagres. As pessoas vêm até a igreja e dizem, vou buscar a minha bênção. Não. Eu vim hoje aqui para adorar. Eu não vim para outra coisa.
Eu estou pregando, eu estou adorando, é a oportunidade que eu tenho. Foi dessa forma, dessa maneira que Ele me chamou, para adorá-lo. Então a prioridade é adorar Ele. E não tem outra forma. Eu de vez em quando eu arranho cantar, até sai alguma coisa, mas a prioridade é essa aqui, ó. Foi para isso que Ele me chamou. Eu comecei na igreja pentecostal, né, cantando. E as pessoas ouviam eu cantando, mano, você canta bonito. Teve um irmão que teve uma revelação lá, que até que eu ia gravar um CD. É de Deus, irmão, é de Deus. Vai gravar um CD, você vai fazer sucesso. Aí teve uma moça que ouviu eu pregando, ela disse, não, você não vai cantar não, você vai pregar. Eu disse, amém, é melhor. Essa teve uma revelação. Foi para isso que eu fui chamado. Esse é o Evangelho. Eu gosto de cantar, gosto. Sabe arranhar mal, eu não sei. Mas a prioridade é essa, eu quero adorar o Senhor. E essa é a minha forma de adorar, conhecendo Ele, buscando a Ele, louvando a Ele, adorando Ele dessa forma. E nós vemos, irmãos, no livro de Atos, qual que era a prioridade. A prioridade do livro de Atos sempre foi o quê? A pregação. Nós vemos todo o tempo, a preocupação deles é pregar o quê? O Evangelho. Para quê? Para levar as pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo. Para levar as pessoas ao arrependimento. As pessoas precisam saber, o pecador precisa saber que ele é pecador. Não há outra forma. As pessoas desconhecem, nós vemos no primeiro sermão de Pedro, no livro de Atos, o capítulo 2, logo depois que o Espírito Santo desceu sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo. A preocupação de Pedro foi com pregar. Ele pregou, ele disse, ó, vocês mataram a Cristo. Foi vocês que fizeram isso. E penso eu que não foi um sermão curto, porque o livro de Atos dá vários versículos acerca disso. Então deve ter sido um sermão longo e eloquente. Para quê? Para que as pessoas ouvissem. E chegassem ao entendimento, ao conhecimento. Diz assim, a partir do verso 14, o capítulo 2 de Atos. Se titula assim, a ministração de Pedro. Diz assim, e aconteceu que colocando-se em pé, juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra, em alta voz pregou a multidão reunida. Homens judeus, quer dizer, ele pregou. A preocupação dele foi com pregar. O Evangelho necessita de pregadores. Ide e pregai, anunciai, por onde você passar, pregue o Evangelho. Para que o quê? Para que as pessoas cheguem ao conhecimento de Deus. Isso é prioridade. E como que eu prego? Precisa conhecer. É por isso que Jesus, 3 anos, ele ficou sobre a face dessa terra, fazendo o quê? Ensinando os seus discípulos, preparando eles para isso, para o ide. Tanto que quando ele falou, ide e pregar o Evangelho, eles já estavam preparados, eles não questionaram nada, eles foram. Mas Senhor, por que seus discípulos comem enquanto os discípulos de João jejuam? Eu falo, não, pera, enquanto o noivo está com eles, não é necessário que faça. Mas chegará um momento em que o noivo não estará com eles, e eles terão que jejuar. Quer dizer, eu estou ensinando eles de que forma faz. Qual é a prioridade, qual é a preocupação? Ensinar, empregar. Essa foi a preocupação. Então, quando foi cheio do Espírito Santo, a pregação. Tomou a retórica, um homem indouto, não sabia escrever. Como o pastor diz, assinava o nome dele assim, ó, por extenso. Só que quando levantou, cheio do poder de Deus. Mas por quê? Porque tinha aprendido. Essa é a preocupação, igrejinha, aprender. Quer falar de Cristo, quer ter amor por Cristo, pela sua palavra, aprenda. Eu fiquei tão triste quando eu pedi para uma mulher me ensinar, que era missionária lá do Ponto de Pelotas. Eu disse, tem algumas coisas na Bíblia que eu não entendo. E ela disse assim, eu também não sou muito bom com a letra. Eu disse, Jesus.
O Senhor usou ela só naquele dia, né? Para me converter. Mas Deus usa da maneira que Ele quer, mas a prioridade é o quê? É conhecer, é aprender, é o ensinamento. Ele preparou aqueles 12 homens, que depois se tornou 11, porque assim deveria ser. Foi dessa forma que aprove Deus que acontecesse. Só que esses homens que Jesus preparou, eles mudaram o mundo. Por quê? Porque parou para aprender. Eles aprenderam antes de sair. Então a prioridade, Pedro, quando ele levanta, ele chama atenção e começa a pregar acerca do quê? Da palavra de Deus. Daquilo que ele conhecia, daquilo que ele aprendia. Quando questionaram Pedro, Pedro disse assim: opa, vou deixar eu de falar aquilo que eu vi e ouvi? É prioridade, pregar, ensinar. E é isso que tem sido tirado dos púlpitos. É isso que tem sido arrancado. Tanto que quando as pessoas chegam aqui, e se canta 3 louvores, e faz o momento da oferta, aí depois se dá 1 hora e meia para o pregador falar, tem pessoas que nem voltam mais. Eu conheci uma jovem que ela ia na igreja e falava assim: eu não vou naquela igreja não me dá a oportunidade de cantar. E ela nem cantava tão bem assim, viu? Só que ela queria isso. A prioridade dela era essa, cantar. Aí uma certa feita ela disse para mim assim: irmão, vou pregar para você porque você tem que se converter. Eu falei: eu tenho que me converter. Ela disse que eu tinha abandonado a fé. Eu deixei de ser crente, porque eu não tinha a mesma visão. Ou o Senhor tirou de mim aquela visão que eles têm. E me deu a verdadeira visão. Que é o quê? Cristo. Que é pregar. Que é falar do amor de Cristo. Que é o adorar na beleza da sua santidade. É conhecer a Ele e fazê-lo conhecido. Foi para isso, irmãos, que eu fui chamado. Então, prioridade é o quê? Pregar, é ensinar, é aprender. Isso é prioridade. As outras coisas são secundárias. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos, como posso dizer, desinverter, vamos dizer assim, o português mais português, né? Nós precisamos desinverter o que tem acontecido, porque está invertido. Se a minha esposa estiver vendo, ela vai me repreender lá em casa por causa da palavra. Mas desinverter, nós temos que mudar. Por quê? Porque o evangelho está caminhando de uma forma oposta do que a Bíblia ensina ou manda. Então a prioridade sempre foi com a pregação. E veja bem, no verso 37, fala-se sobre os primeiros cristãos. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? Mas por que eles ficaram dessa forma? Porque eles ouviram as palavras. Foi pelas palavras. Não foi pelos feitos, mas pelas palavras que Pedro pregou. E agora o que devemos fazer? Eles ouviram Pedro pregar o evangelho. Ouviram Pedro falar acerca de Jesus Cristo. Isso foi o quê? Caiu como uma bomba no coração deles. Subiu sobre eles um desespero. E agora? Irmãos, o que devemos fazer? Mas por causa do quê? Da pregação. Das palavras. Os irmãos, vê como que Satanás ele é terrível? O que ele tirou, o que ele tem tirado da igreja. Aquilo que é prioridade. E tem dado lugar à secularidade. Você pergunta: quem quer dançar? Eu quero. Quem quer cantar? Eu quero. Quem quer pregar? Não é para mim. É difícil. Não é fácil. A minha primeira vez não foi fácil. Até hoje é difícil.
De vez em quando tem que se apoiar aqui assim, porque senão cai. Não é fácil, mas é para isso. Isso é prioridade. As pessoas precisam ouvir as palavras de Cristo. As pessoas precisam ouvir acerca da pregação, do Evangelho. É preciso deixar o entretenimento, a cantoria, né? Dançar. Para que dançar, irmão? Ah, mas Miriam dançou. Irmãos, eu disse quarta-feira qual foi o conceito que ela dançou. O porquê ela dançou. Quando você entender, aí você pode dançar. Mas Davi dançou. Quando você entender o conceito, por que ele dançou, aí você pode dançar. Mas na presença do Senhor, viu? Nós temos visto as pessoas dançar, mas é na presença? Por quê? Não tem dado atenção naquilo que é prioridade. Mais um para a gente terminar, porque eu poderia ficar falando aqui, se os irmãos permitirem até, mas eu não vou fazer isso não, tá? O verso 3, capítulo 3, desculpa. Capítulo 3 do livro de Atos. O que fala? Diz assim: certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formosa. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que estavam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu-lhe que dessem um donativo. Fixando nele um olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. E segurando-o pela mão direita, o ajudou a levantar-se. E naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, salteando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando, adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão Formosa do templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. Então houve isso. Pedro deu o que ele tinha. Ele não tinha prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Cristo levanta e anda. Tomou pela mão e colocou em pé. Isso daria uma pregação motivacional maravilhosa. Isso levaria você às lágrimas. Por quê? Porque aquele homem tinha uma necessidade qualquer de andar. Ele era aleijado. Ele estava ali o quê? Pedindo esmola. Naquela situação, isso seria uma pregação motivacional. É o que mais tem acontecido nos dias de hoje. A situação daquele homem, saltou e andou, aleluia, glória a Deus, e ele saiu gritando dessa forma. Mas veja bem, depois desse feito, o que aconteceu? As pessoas ficaram perplexas, atemorizadas. A gente sabe, ele não andava, o que aconteceu? E as pessoas, vai até quem? Vai até Pedro. E o que Pedro faz? No verso 12, ao perceber isso, Pedro exclamou ao povo: varões de Israel, por que vos admirar a respeito disso? Ele aproveitou a oportunidade para quê? Para pregar. Viu como é algo secundário? Isso foi algo só para chamou a atenção, o povo voltou-se para eles. Mas por que vocês estão admirados com isso? Ele aproveitou o momento para pregar. Todo momento, toda oportunidade que tiver, dizer, prega o Evangelho. Prega Cristo. Prega. Não perca a oportunidade. Independente de onde seja, a hora que seja, o momento de prega o Evangelho.
Porque isso tem sido tirado, isso foi tirado dos púlpitos, isso foi tirado das igrejas. Então pregue, igreja, pregue o evangelho, preocupe-se nisso. As pessoas, às vezes você vai pregar num lugar, as pessoas falam, mas você não ora, não acontece nada, mas isso não é prioridade. Minha prioridade é pregar o evangelho, é que você conheça Cristo, seja salvo, seja liberto, em nome de Jesus. Crê em Jesus Cristo. É dessa forma, não é por milagre. Não é por cego andar, por aleijado. Se Deus quiser fazer, amém, mas isso não é prioridade. A prioridade é pregar o evangelho. Pregue o evangelho em toda oportunidade, todo momento. Não perca a oportunidade de falar de Cristo, da sua salvação, levar as pessoas ao conhecimento de Cristo. E isso só vem de que forma? Pregando o evangelho, não há outra forma. Nós vemos todos os discípulos, todo o livro de Atos, aproveitando as oportunidades, independente do que acontecia. Independente do momento, a prioridade era o quê? Era pregar. Era pregar, todo o tempo. E havia mais versículos, mais capítulos para expor aqui, mas amém. Então é isso. Eu vou parar por aqui, que eu já excedi 5 minutos. Mas é isso. A prioridade é essa. As demais coisas é secundária. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Dê prioridade ao reino. Dê prioridade ao culto, ao ensinamento, à adoração, a conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Amém, irmãos? Pastor. Amém, igreja? Só para desinverter, o Michel pode desinverter, porque ele é desconvertido. Pode, né? Amém? Só para, pegando um gancho, falando rapidinho algo sobre Jesus. Os ensinamentos de Jesus, como eles estão completamente invertidos hoje, tá? Mateus 6,33 diz assim, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Certo? Às vezes as pessoas acham que a gente é radical quando está ensinando, quando está doutrinando a igreja. Jesus disse assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça antes da sua hora extra. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça antes do seu bem-estar, da sua comodidade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça antes do seu salário bom, ou antes do seu carro. Muitos têm esse entendimento, olha, nós vamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça antes de uma vida confortável. Muitos aqui têm esse entendimento. Antes de ter uma vida confortável, vamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, não é isso? Não é isso que é o entendimento que as pessoas têm? Jesus estava falando para vocês buscarem primeiro o reino de Deus antes de uma felicidade na terra, não é isso? Muitos pensam assim, não, mas se eu buscar primeiro o reino de Deus antes de ser feliz nessa terra, eu estou dentro da doutrina de Cristo. Não foi isso que ele quis dizer. Jesus era muito mais radical do que nós podemos ser aqui, tá? Abre Mateus capítulo 6, verso 19. Põe aqui para mim. Não vou tomar o tempo dos irmãos, não, irmão. Só uma meia hora só. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, ferrugem, tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, tá? Então dá a entender que Jesus está pegando ar, tá? Ele está enchendo o compressor. Ele começa desde trás, ele começa dizendo isso. Aí ele continua, vai para o verso 20. Não ajunteis tesouros na terra, verso 21. Porque onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração, verso 22. A candeia, ele começa a falar dos olhos. Jesus está pegando ar. Ele está falando assim, aonde você deposita os teus olhos, aonde você gosta, aonde a sua vida está mirada, tá? Aonde estiver os teus olhos,
a candeia do corpo, os olhos, são os teus olhos. De sorte que quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Continua, o próximo. Se porém os teus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso, se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as tais trevas. Continua. Tá? Ninguém pode servir a dois senhores, ele está colocando, então a gente está dando a entender que Mateus 6,33 está falando de riqueza. Mas não é isso. É muito mais que isso. Continua, põe no próximo. Por isso vos digo, não andeis ociosos pela vossa vida, pelo que é a vez de comer, beber e vestir. Sabe o que Jesus fala em Mateus 6,33? Que você tem que colocar o reino dos céus antes do comer, beber e vestir. O reino dos céus é tão importante na vida da pessoa, que ele tem que, antes do comer, beber e vestir, ele tem que buscar primeiro o reino dos céus, porque estas coisas vos serão acrescentadas. Entenda muito bem, igreja. Jesus não estava falando das riquezas que você acumula na terra, dos bens, das propriedades, colocar o reino dos céus antes disso. Não. Jesus ele estava tomando uma proporção para dizer que não andeis cuidadosos com a vossa vida, com o que é a vez de comer, beber, ou com a vez nem quanto ao vosso corpo, que é a vez de vestir. Mas a vida é mais do que o mantimento, o corpo mais que o vestuário. Por isso, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E estas coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo para vocês buscarem o reino dos céus até antes do comer. Até antes do vestir, o reino dos céus tem que vir em primeiro lugar. Até antes do teu corpo. Jesus é muito mais incisivo do que a gente pode imaginar. Será que a igreja moderna está na contramão? Está desconvertida? Está invertida? Olha a profundidade das palavras de Jesus. Hoje uma pessoa chegou em mim e falou assim, o meu filho tem 8 meses e eu quero arrumar um trabalho. O que o senhor acha? Eu falei, estou achando que você está tocando seu filho por dinheiro, só isso. Por isso que nós estamos nessa situação que nós estamos. Você está trocando seu filho por dinheiro. Jesus falou para buscar o reino dos céus antes do comer, beber e vestir. Você está trocando teu filho por dinheiro. Cuidado com as palavras de Jesus. São elas que julgarão essa geração no último dia. Amém? Fecha teus olhos e vamos agradecer a Deus. Senhor, mais uma vez nós aprendemos a respeito de culto, Senhor, de adoração, de quão é importante, Senhor, estar na Tua casa, aprender do Senhor, Pai, como o Senhor nos colocou, Pai, a forma que o Senhor nos colocou para que nós chegássemos a esse entendimento. Te agradeço por isso, Pai, por mais esse dia. Que bom, Senhor, se esse dia durasse uma eternidade. Se nós permanecêssemos aqui, Senhor, em adoração, em culto, em louvor, Senhor, ao Teu nome, Senhor. Mas faz disso, Senhor, a nossa vida, o nosso cotidiano, aonde nós estivermos, Senhor, que da nossa boca, Senhor, saia louvores ao Senhor, adoração, cânticos, Pai, salmos, Senhor. O ide do Senhor, Pai, esteja dentro de nós, Pai, exalando, Senhor, esse bom perfume, Pai. Fica conosco, Senhor. Esse culto, Senhor, essa reunião. A reunião pode até terminar aqui, mas o culto, Senhor, ele não termina, porque hoje o Senhor nos ensinou a respeito de culto. Eu te agradeço por isso, Pai. E em nome de Jesus, que nós oramos e entregamos esse momento. Amém? Tem algum trabalho amanhã, Evelyn? Não? Amanhã está liberado? Amém, irmãos? Então, domingo, 7h30, 7 horas, nós estaremos aqui para a consagração.